E vamos continuar nossa história? Tenho certeza que você está curioso de saber, hein? Mas antes da gente continuar aquela história, meu avô português, eu quero mostrar umas coisas para vocês. Quero falar para vocês que o meu marido, pai dele, nasceu em Portugal. Pai do meu marido, ou seja, né, o meu sogro, ele nasceu em Portugal. E quando ele era bem pequeno, os pais dele resolveram vir para o Brasil para tentar melhorar de vida. Então, quando ele era bem pequeno, ele veio de navio com os pais aqui para o Brasil e vieram morar aqui em Petrópolis. Então, assim, até hoje, a família, né, do pai do meu marido, do meu sogro, ainda vive lá em Portugal. E o pai do meu marido vive aqui até hoje, né? Então, de vez em quando, o meu sogro vai para Portugal para rever a família. Então, já virou meio que uma tradição, porque eu gosto muito das coisas portuguesas, né, dos objetos e da história. Então, de vez em quando eles vão para lá, eles me trazem, né, alguns galos de Barcelos. Então, eu já coloquei a foto para vocês aí, para vocês poderem ver minha coleção de galos de Barcelos que eu tenho, e vou mostrar aqui para vocês 3 deles, né? Essas peças são feitas em cerâmica, então elas quebram, né? Então eu guardo bonitinho lá no meu armário que eu tenho lá na cozinha, esses galos aqui. Então esse amarelo deve ter o quê? Uns 12 centímetros, mais ou menos, né? Agora eu vou mostrar o outro para vocês. Esse aqui, tá vendo? Esse aqui veio com uma etiquetinha, ó, que eu deixei aqui. Artesanato de Barcelos. Barcelos é uma cidade lá de Portugal, que esses galos aqui, né, tem uma história, que vocês vão saber daqui a pouco. Por que lá eles fazem tanto esses galos, né? Tem uma história. Eu vou mostrar para vocês também um outro galo que ele trouxe para mim e me deu. Ó, esse aqui é branco. Está escrito aqui, ó, Portugal, aqui embaixo, né, Portugal. Olha como é que ele é bonito. Tá vendo? Bem bonito, não acham? Então, eu deixo lá na minha cozinha meus galos de Barcelos. Vou mostrar também uma coisa que eles me trouxeram de lá. Ó. Isso aqui é um descanso de colher, para quando você estiver fazendo a comida, né? E aí você mexe a comida na panela, aí isso aqui fica, né? O fogão, assim, perto do fogão, e aí você coloca a colher que você mexeu, ela tá suja, né? Se tá molhada, e aí você coloca ela aqui, como um descanso, nesse descanso de talheres, olha. Isso aqui também é de louça, também quebra. Tá vendo? E aqui tem um galo, ó. Um galo de Barcelos. Então, que história é essa? Galo de Barcelos. É porque é um galo, né? E Barcelos é uma cidade lá de Portugal. E aí esse galo de Barcelos tem uma história. Então, vamos ver se a gente descobre que história é essa? Vamos lá. Então, aqui tem a capa, né, do livro. A gente está lendo Meu Avô Português. E vamos lá para o sumário. Já li esse Corredor do Medo. Agora eu vou ler É uma Casa Portuguesa. Ok?
É uma casa portuguesa. Minha família é engraçada, discute à toa, principalmente quando se reúne na minha casa. Não é que briguem por brigar, mas adoram defender o seu ponto de vista. Geralmente, meu tio e meu pai se desentendem por causa do galo de Barcelos que tem lá em casa. O galo é muito bonito, tem uma crista bem vermelha, uma base azul e o corpo preto, todo decorado com muitas cores e desenhos. É típico de Portugal. A história dele é muito interessante. Dizem que havia um peregrino que foi acusado de roubo ao tentar deixar a cidade de Barcelos. O coitado ia ser enforcado, mas antes disso, pediu para falar com as autoridades para provar sua inocência. Acontece que o juiz ia começar a jantar um franguinho, e o peregrino disse que aquela ave ia se colocar de pé e cantar para provar que ele não era culpado. E não é que deu outra? Não deu outra. Quando o peregrino foi para a forca, o galeto se levantou e cantou. Mas, afinal de contas, por que é que meu pai e meu tio sempre brigam por causa disso? É porque minha avó, que eu não conheci, trouxe um galinho para cada um deles, lá de Portugal. O do meu pai era um pouco maior, e isso causava uma ciumeira danada. Bem que minha avó poderia ter dado outro igual para o meu tio, mas acho que ela percebeu que eles se divertiam com aquela situação e acabou deixando daquele jeito mesmo. Esse tio é aquele que foi embora para não sei onde. Sempre que eu o vejo, geralmente no Natal, ele está misturando as palavras do português daqui com as de Portugal. Sim, são diferentes. É tão engraçado. Comboio, por exemplo, significa trem. Sorvete é gelado. E celular é telemóvel. Então, Tiaguinho, falou minha tia, entrando no estúdio e me trazendo de volta à realidade. Fiz aqueles pasteizinhos que você adora. O de Belém? Perguntei. Esse mesmo. Receita especial da vovó, que ela trouxe lá de Portugal, dos tempos da padaria. Vou pegar um para você. Ai, pega um, pega dois, três. Fiquei com vontade de dizer, mas minha mãe já tinha me dito que aquilo era muito feio. Eu adoro pastelzinho de Belém. Eles ficam dentro de uma casquinha que parece uma barquinha. Aí, quando a gente morde, tem um creminho no meio delicioso. Aí está, disse ela, trazendo o pastelzinho. 3, do jeito que você gosta. Ah, minha tia me conhece muito bem. Ela sabe que eu adoro os doces portugueses da vovó, principalmente o bolo de reis. Se dependesse de mim, todos os dias seria um Natal. Pois é, nessa época que a gente come esse bolo. Ele é redondo, com um furo no meio e coberto com frutas cristalizadas. Só que tem mais um detalhe. Dentro dele existem 2 surpresas. Uma fava, que é uma espécie de feijãozinho, e um brinde, que pode ser um chaveirinho ou um sininho. Quem encontrar a fava tem que trazer o bolo no ano seguinte. Eu me dei bem, achei o brinde, o que significa que vou ter muita sorte. O bom é que dá para comer o bolo até o dia de Reis, que é em janeiro, quando os reis magos visitaram o menino Jesus. Então, aqui, né, o menino comendo bolo de reis. Então, isso é uma tradição também, né, de Portugal. E o que é que você quer pintar hoje, afinal de contas? Pergunta a tia Angélica, colocando um azulejo branquinho na minha frente. Acho que, quando eu ia explicar, o telefone tocou. Espera um pouquinho que eu vou atender e já volto. Tia Angélica foi para uma outra sala, porque o aparelho dela era velho, bem grandão, herança da minha avó.
Meu pai gostava de provocá-la chamando-a de velhota, mas ela nem ligava. Sentia o maior orgulho das nossas origens. O interessante é que ela não tirava fotos, como todas as outras pessoas. Preferia pintar retratos nos azulejos. Era preciso muita paciência para ficar parado enquanto ela desenhava. Eu mesmo já tinha passado por aquilo umas 3 vezes. Havia azulejos com desenhos da família por todos os lados. Desse jeito, eu sabia quem eram todos os parentes, até mesmo meus avós, que não pude conhecer. Tiago, vou demorar um pouquinho no telefone, falou ela, aparecendo com a cabeça na porta. É um cliente que quer fazer uma encomenda. Começa a pintar que daqui a pouco eu volto. Concordei e voltei a me entreter com um azulejo branco, imaginando o que colocar nele. Era assim toda sexta-feira, quando meu pai me deixava ali para minha aula de pintura semanal. Bom, então vocês conheceram aí a história, né, do Galo de Barcelos, um peregrino que estava lá na cidade, e aí ele foi acusado de roubo. E aí ele era inocente. E aí ele ia ser enforcado, olha isso, hein? Então, ele falou, eu quero falar com as autoridades. E quando ele chegou, né, frente a uma autoridade da cidade, ele falou que era inocente. E aí as pessoas, será que é inocente? Será que não é? Ele falou, não, você não é inocente nada, vai ser enforcado. Ele falou, quando eu for enforcado, quando eu estiver para ser enforcado, esse galo, esse franguinho aí que o senhor está comendo, vai se levantar e vai cantar. Aí que não acreditaram mesmo, né? Só que no momento em que o peregrino ia ser enforcado, pela história que contam, o franguinho levantou-se do prato e cantou. Olha isso, hein, gente? Então, essa é uma história antiga, muito antiga de Portugal, que, né, assim como as lendas que nós temos aqui, nós conhecemos algumas lendas, né, do Saci, do boto cor-de-rosa, da cuca, do negro d'água, são lendas, né, que nós conhecemos e que são lendas, né? E era a mesma coisa do Galo do Barcelos. Então, ele falou também de palavras, né, que, se, que se usam em Portugal. Então, por exemplo, lá ninguém fala trem, fala comboio. Lá ninguém fala celular, fala telemóvel. Lá ninguém fala sorvete, fala gelado. Então, são tradições que foram, né, que o menino já conhecia, porque os pais, né, foram contando para ele. E aí ele estava lá no ateliê da tia, porque ele vai aprender, né, a pintar. Então, essa foi uma tradição, como a gente já viu, né, passada aí de geração em geração. E aí, o que vocês estão achando da história? Estão gostando? Gostaram da história? Do Galo de Barcelos? Bem legal, não é? Então, são histórias que o povo conta, né? E que vai passando de geração em geração, como a gente já conversou sobre isso antes. Então, agora a gente vai continuar a história com outro capítulo, ok? Então, vamos lá. Cores, sabores e saudades. Acho que vou pintar um mar. Falei bem alto para minha tia ouvir, mas acho que não adiantou, porque não veio resposta. Fiquei inspirado depois que vi uma caravela enorme que ela havia pintado. Parecia que era uma peça só, mas havia um pedacinho da caravela em 8 azulejos diferentes. Só depois que todos foram colados na parede foi que deu para ver o barco inteiro. Procurei a tinta verde para começar, mas não achei. Lembrei, então, que era só misturar o amarelo com o azul e ela iria aparecer. Resolvi usar essa cor porque tinha ido a uma praia linda e a água do mar era de um verde bem clarinho. O meu mar vai ser verde. Enfiei o pincel na tinta e fiz uma mancha esverdeada no azulejo. Gostei, ia ficar diferente. Pensei em chamar a tia de novo, mas uma coisa estranha aconteceu. Tive a impressão de ter ouvido uma voz. Olha só, Mildo,
mar é azul. Onde é que já se viu um mar verde? Agora eu estava certo, era uma voz. Deixa o menino pintar o mar do jeito que ele quiser. Quem disse que o mar tem que ser de uma cor só? Na minha terra, o mar é azul, sempre azul. Eu também sou da mesma terra que você e já vi mar verde em Portugal. De repente, não era mais uma única voz, eram duas. E quando descobri de onde vinham, não acreditei. Dos azulejos. Meus avós estavam falando, quer dizer, brigando. Pode pintar, querido, disse minha avó, olhando para mim. O mar pode ser azul ou verde. Eu não sabia o que estava acontecendo. Fiquei com mais curiosidade do que medo. Até pensei que poderia ser alguma brincadeira da minha tia. Talvez aquele azulejo fosse moderno, sei lá, com algum chip embutido. Ah, vocês estão falando comigo? Perguntei. Quem mais está pintando o mar de verde? Resmungou o avô. O doce está gostoso? Perguntou minha avó, querendo mudar de assunto. Está, respondi. Fazia o maior sucesso na minha padaria. Ah, que saudade! Não vai começar a chorar de novo, Francisco, disse minha avó. Lembra, Maria, quando você ficava na cozinha fazendo bacalhau, o cheiro, o azeite, até os fregueses pediam para vender o bacalhau na padaria. Era muito bom mesmo, respondeu ela. E ainda cantava o fado, ai, que saudade, ai, que pena. Era engraçado o jeito de ver meu avô falar, parecia que ele estava querendo chorar a qualquer momento. A avó cantava? Perguntei. Como ninguém, respondeu ele, uma beleza. Canta um pouquinho para o garoto ouvir a sua voz, Maria. Não quero, não sei mais aquelas canções. Faz tanto tempo, disse ela, um pouco manhosa. Só um pouquinho, vó, pedi, pois fiquei curioso. Ela começou a cantar. Era uma música lenta, com as palavras arrastadas. Às vezes parecia que não iam terminar nunca. O que mais me chamou a atenção foi a tristeza. Uma música muito bonita, mas triste. Os olhos do meu avô se encheram de lágrimas. Bravo, bravo! Alguém gritou. Eu olhei ao redor e vi que os outros azulejos estavam se manifestando. Alguns aplaudiam, outros dançavam. Que legal, vovó, falei, enquanto terminava de comer o meu pastelzinho de Belém. O que é legal? Sua avó cantando ou o pastelzinho que você está comendo com tanto gosto? Os dois, respondi, causando um sorriso na minha avó. O pastelzinho que sua avó fazia, ai, aquele sim era uma delícia. Ai, que saudade, ai, que pena, choramingou o vovô. Xiii, acabou. Falei, vou chamar a tia Angélica para ver se tem mais. Não, 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 disse meu avô. Se ela vier aqui, não vamos mais conseguir falar com você. Por que não? Perguntei. Ó, o menino lá, né? Conversando com os avós. É que os adultos pensam que os azulejos não podem falar. Acredita? Resmungou ele. E você, por acaso conversou com os azulejos que eu pintava quando ficavam na padaria? Não, nem olhava para eles, não ligava, retrucou a minha avó. Olha aqui, né? Cena do mar, das caravelas. Percebi que eles iam começar a brigar novamente. Interrompi. Vô, me diz uma coisa, tem alguém morando ali naquela caravela? Tenho, sim, mas eles reclamam muito de tudo. Por quê? Perguntei. É que eles vivem parados, nunca tem vento. Eles ainda têm vontade de dar a volta ao mundo, como fizeram no passado. Quando descobriram o Brasil? Perguntei. Sim, querido, disse minha avó. Nós, portugueses, já mandamos no mundo, continuou meu avô, mas o problema sempre foi o vento.
Mas qual o problema do vento, afinal de contas? Era o vento que empurrava as caravelas. Se não tinha, elas ficavam paradas no meio do oceano. Quando encontravam alguma corrente marítima, até que saíam do lugar, mas até lá. E vocês vieram para o Brasil numa caravela? Ah, meus avós sorriram. E ela respondeu: Não, querido, nós não somos tão velhos assim. E como foi que vocês vieram? Perguntei. Como será que eles vieram, né? A gente meio que já sabe, né? Mas isso aí, a continuação dessa história fica para a próxima, meus amores. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá, então, dar continuidade aqui às nossas atividades. Uma das coisas que a gente costuma passar de geração em geração são as histórias de tradição oral. Vocês devem estar se perguntando, será que conheço alguma história de tradição oral? Claro que conhece, são histórias contadas, né, de pai para filho, e isso vai sendo passado aí de geração em geração. Por exemplo, a lenda do Saci, tudo que é do nosso folclore faz parte, né, dos textos de tradição oral. Então, Saci, Curupira, Cuca, né? E aí eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem Negro d'Água. As pessoas costumam chamar de Nego d'Água ou então Negro d'Água. Vocês já ouviram falar? Se não, vocês vão conhecer agora. Bom, nós vamos saber um pouquinho mais sobre a lenda do Nego d'Água. Lendas são histórias, né, que a gente não sabe bem a procedência delas, quem inventou, quem criou. Normalmente as lendas não têm autores, né? Elas são histórias de início, meio e fim, porém sem autores, né? São histórias que as pessoas foram contando e que contam até hoje. Por isso que muitas lendas possuem essas lendas possuem várias versões, então cada um conta de um jeito. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho da lenda do Nego d'Água, ou Negro d'Água, que é esse aqui, ó. Conta a lenda que o Nego d'Água é um personagem que habita o rio e aparece para pescadores e frequentadores. O seu aspecto físico é de um negro, careca, com pele escamosa, mãos e pés de pato, com garras afiadas, membrana entre os dedos, orelhas pontudas e perfil atlético. Em síntese, uma mistura entre um ser humano e algum tipo de anfíbio. Bom, essa história é tão contada lá no Nordeste brasileiro que fizeram até uma estátua do Nego d'Água. Olha só, essa estátua aqui fica lá em Juazeiro. A estátua do Nego d'Água de Juazeiro é uma obra do artista Ledo Ivo Gomes de Oliveira, com mais de 12 metros de altura. Isso é praticamente até um tamanho de um prédio, hein, gente? 12 metros de altura. Ela se apresenta imponente e vigilante sobre as cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, no Pernambuco. Feita de cimento e ferro, ela foi idealizada em 1999 e colocada nas águas do Rio em 2003. Naquela época, ela ficava literalmente rodeada pela água do rio e descansando sobre o leito do mesmo. Com a diminuição do nível do rio, nos anos posteriores, a estátua hoje pode ser alcançada por terra a partir da comunidade de pescadores do Angari, em Juazeiro. Então, é uma estátua tão grande que antes ficava lá na água, só que aí o rio foi diminuindo a água. O que acontece? As pessoas podem, né, chegar bem perto da estátua. Então, por essa lenda ser uma lenda tão conhecida, principalmente no Nordeste brasileiro, é que realmente eles resolveram fazer uma estátua para colocar lá no Rio. Então,
aqui uma tirinha, vou mostrar para vocês, uma tirinha, né? Onde aparece o Negro d'Água como personagem principal. Então, vamos ver aqui, ó. Então, o Negro d'Água falando. Antes eu dava susto nas pessoas. Hoje eu tomo susto com o rio. Vou para Salvador virar filho de Gandhi. Então, né? Antes, ele está dizendo aqui que antes era ele que dava susto nas pessoas. Então, a gente já tem um pouco aí da personalidade do Negro d'Água, né? O que ele faz? Porque a gente já viu a característica física dele, né? Ele é negro, careca, pele escamosa, mãos e pés de pato com garras afiadas, membranas entre os dedos, orelhas pontudas e perfil atlético. Então, isso aqui é como ele é, né? Mas e a personalidade dele? O que ele faz? Então, a gente já viu aqui na tirinha que uma das coisas que ele faz é dar susto nas pessoas, né? Então, ele diz aqui que antes ele dava susto, hoje ele toma susto com o rio. Então, vamos olhar a tirinha que a gente consegue, né, imaginar o porquê. E ele fala, eu vou para Salvador virar filho de Gandhi, quer dizer, né, ele praticamente desiste do papel dele de, vamos colocar assim, assustador do Rio, né? Das pessoas que vão no Rio. Então, aqui no número 2, vocês vão responder, ó. Negro d'Água afirma que hoje ele toma susto com o Rio. Por que isso ocorre? Então, quero saber se vocês entenderam essa tirinha aí a partir, ó. Ele não diz o porquê, mas da gente olhar a tirinha, a gente já sabe. Em sua opinião, na letra B, por que ele resolve mudar do Rio e ir para outro lugar? E letra C, em sua opinião, qual situação retratada na tirinha precisa mudar? O que precisa mudar aqui? Então, vamos ver a capacidade de percepção de vocês aí, de interpretação dessas imagens, né? E agora, a gente vai conhecer um pouquinho, né, do Negro d'Água. Vocês podem observar que algumas coisas aqui, né, algumas informações do texto estão em cor diferente. Isso é para ajudar depois a vocês na próxima atividade, tá? Então, vamos lá. Bem-humorado e perverso. O que é uma palavra? O que é uma pessoa perversa, né? Um ser perverso, maldoso, né? Bem-humorado e perverso, ele habita o rio, de onde raramente se ausenta, e se diverte assustando pescadores e pregando peças em crianças. Segundo a lenda de origem desconhecida, ele chega a derrubar a canoa dos pescadores que se recusam a lhe fornecer peixe, fumo ou cachaça. Além disso, ele também gosta de quebrar linhas e anzóis, furar redes de pesca e assustar as pessoas. Por causa disso, muitos pescadores ainda hoje jogam uma garrafa de cachaça nas águas, como forma de aplacar a ira do Negro d'Água e evitar que ele lhe cause problemas. Há também quem afirme já tê-lo visto. Considerado um protetor das águas por alguns e um tormento das águas por outros, o fato é que ninguém quer encontrar com o Negro d'Água. Mas se um dia você estiver navegando pelo Velho Chico e escutar gargalhadas altas e estridentes, sem origem definida, procure logo sua oferenda, antes que a próxima vítima seja você e o seu barco. Bom, será, né? Será que essa lenda aí, vocês já ouviram falar nela? Eu já tinha ouvido falar, né? Ela parece muito, né, com a lenda do Saci, que é um menino também bem-humorado e que gosta de pregar peças, né? Só que o Negro d'Água ele vive na água, né? E assim, a diversão dele é assustar os pescadores e as crianças. E aí, ele só não faz isso se ele recebe uma oferenda, se ele recebe um presente, né? Então, o que ele gosta de receber? Peixe, fumo, que é cigarro, né? E cachaça, olha isso. Então,
são histórias mesmo da cultura do nosso país. E aí, se não lhe dão isso, né, se os pescadores não lhe derem isso, essas coisas, o que ele pode fazer, né? Ele derruba a canoa dos pescadores, quebra linha, quebra anzol, fura a rede de pesca, assusta as pessoas. Então, essa é a história, né, que as pessoas lá no Nordeste conhecem do Negro d'Água. E aí, aqui no texto a gente lê aqui, ó, mas se um dia você estiver navegando pelo Velho Chico, que Velho Chico é esse? A gente já viu no ano passado, vocês estão lembrados? É o Rio São Francisco, né, que fica lá, principalmente no Nordeste. Então, assim, a gente já falou um pouco sobre o Rio São Francisco. E o Negro d'Água é uma lenda, né, do Rio São Francisco. Então, aí vocês vão preencher aqui, ó. Vocês vão retratar. Aqui vocês vão retratar desenhando, pintando. Aqui vocês vão preencher a ficha do Negro d'Água. Qual o nome dele? Como é que é a personalidade dele? Aqui eu não estou perguntando como é que é o corpo, não. Como é que é a personalidade dele? Ele é bonzinho? Ele é antipático? Ou ele é maldoso? Ou ele é perverso? Então, lá no texto, né, você pode voltar aqui e você vai encontrar as informações. Onde ele vive? Qual é a diversão dele? Ele se diverte com o quê? Que peças que ele costuma pregar nas pessoas? Então, tem várias linhas aqui, vocês podem escrever várias, né? Não é para escrever uma só, não. Então, por exemplo, ele gosta de derrubar a canoa dos pescadores, ele gosta de quebrar linhas, ele gosta de furar redes, ele gosta de assustar pessoas. Como é que eu posso agradar o Negro d'Água, né? Para ele não fazer nada disso comigo. Então, vocês vão escrever aqui, tá ok? Agora, esse trecho aqui, vocês vão ter que ler sozinhos. Então, pode pedir, se tiver alguma dúvida, que eu creio que a maioria não terá, pergunte a sílaba para a mãe, né, que você não está entendendo. Então, por exemplo, né, se você chegar aqui, ó, e não estiver entendendo, você pergunta esse pedaço. Então, agora, nesse momento aqui, você vai tentar ler esse trecho sozinho. E por ter que ler esse trecho sozinho, eu só vou ler aqui para vocês as perguntas, tá ok? Porque senão, se eu ler, eu vou dar resposta aqui para vocês, né? Número 5. Qual a consequência dessa atitude dos pescadores para o meio ambiente? Tem que ler aqui para saber, né? Tem que ler aqui que atitude é essa. Aqui está dizendo a atitude. E aí vocês vão pensar que consequência essa atitude dos pescadores traz para o meio ambiente. Número 6. Você acredita nessa história? Acredita nessa história que você leu, que você ouviu? E justifique, dizer o porquê. Aqui eu quero que vocês escrevam do jeito de vocês. Mesmo, né, que vocês tenham alguma dificuldade. Pode perguntar para a mãe uma sílaba. Eu quero escrever a palavra tal. Como é que eu quero escrever pescadores? Como é que é peixe? Me fala. Aí a mãe pergunta, como você acha que é? Ah, é o P com E? Isso, mas ainda tem alguma coisa aí, ó. Pes. É o S, mãe? Isso, é o S. Então, quando a criança às vezes pergunta, a gente devolve a pergunta, né? Como você acha que é? Aí você vai estar permitindo que o seu filho pense mais sobre a leitura e sobre a escrita, ok? Bom, aqui número 7, a gente tem que ler a frase antes, ó. Bem-humorado e perverso, ele habita o rio, de onde raramente se ausenta. Se diverte assustando pescadores e pregando peças em crianças e incautos. Incautos são aquelas pessoas desavisadas, né? Que não conhecem e aí que são pegas de surpresa. Então, aqui em vermelho eu destaquei, ó, bem-humorado e perverso. São as características do Negro d'Água.
A gente chama na língua portuguesa essas características que as pessoas e os objetos têm de adjetivos, né? Nós já vimos isso no ano passado. Então, assim, quais seriam 2 adjetivos para o sol? Fácil, não é? Quais seriam 2 adjetivos, 2 características para a menina? Então, aqui, gente, no caso do sol, eu posso dizer que é frio? Sol é frio? Não, não é uma característica do sol. Então, a palavra frio não é um adjetivo que qualifica o sol. Então, a gente tem que pensar numa palavra, né, numa característica, uma palavra que caracteriza o sol, entendeu? Então, olha só. Amarelo, professora? Sim, amarelo é um adjetivo para sol. Barco, né? Então, vocês vão pensar ali 2 características, 2 adjetivos e 2 adjetivos para o peixe, ok? Bom, então, agora a gente vai pular isso aqui, que é uma experiência que a gente vai retornar depois, tá? E que vocês vão ter que fazer o que aqui? Vocês vão ter que colocar aqui, ó, o que corresponde ao número 1. Então, vocês vão escrever aqui. O que corresponde ao número 2? E o que corresponde ao número 3? Depois, quando a gente voltar a essa questão aqui, vocês vão saber responder o que corresponde a cada numeração. Bom, e para completar a nossa aula de hoje, vou explicar para vocês como é que a gente faz a letra F e a letra G no alfabeto manuscrito. Quero lembrar também que a gente hoje teve muita atividade, vocês podem ir fazendo aos poucos, ok? Não precisa ficar desesperado, não. Vamos lá para a gente aprender aqui como é que a gente faz a letra F, ok? A gente vai partir aqui de baixo, ó. Vai lá em cima e vai descer, ok? Na folhinha de vocês, para aqui. Mas eu vou ensinar um truque aqui para a gente continuar. A gente vai descer reto, vai voltar aqui. Quando chegar aqui no meio, a gente fecha a letrinha F, ok? Mais uma vez, ó. A gente vai subir, encosta lá em cima, vai descer. Quando chegar aqui embaixo, vai voltar por trás, ó, e vai fechar a letrinha F. A letra F maiúscula, você vai fazer igual um tio, que a gente está acostumado ao tio, ó, um tio, chegou aqui, vai descer, vai fazer uma curva bem bonita e vai atravessar a letra F. De novo, faz igual um tio, quando chegou aqui no final do tio, desce reto, e aqui faz uma curva bem bonita, e aqui faz um traço, fechando a letra F, ok? Bom, a letra G, a gente vai fazer igual a letrinha A. Sobe, volta, fechou a letra A. Chegou aqui, desceu, passa para a linha de baixo, ó, faz uma barriguinha, faz o corpinho dela. De novo, faço igual a letra A, volto, fiz a letra A. Agora vou descer e fazer o corpinho da letra G. A letra G maiúscula, ela tem um cabeção e um corpinho. Olha, faço igual a letra A maiúscula, um cabeção e um corpinho para frente, olha. Viu? Cabeção e corpinho. De novo, igual a letra A maiúscula, ó. Chegou aqui, cabeção, corpinho. Pronto, feita a letra G, ok? Bom, então vão fazendo aos pouquinhos aí. Eu tenho certeza que aos pouquinhos vocês vão chegar lá, tá bom? Super beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, crianças. Vamos continuar nosso trabalho aqui?
A gente hoje vai fazer uma experiência. Aqui, ó, planeta Terra. Vamos imaginar que a gente vai dividir o planeta Terra em 4 partes. Uma delas vai ser de terra e 3 de água. Isso significa que o planeta Terra tem muito mais água do que terra. Então, ele poderia ser chamado também de planeta Água. E se eu pudesse colocar toda essa água do planeta nessa garrafa? Será que eu consigo, gente, colocar toda a água do planeta nessa garrafa? Vou tentar. Não é que eu consegui colocar toda a água da terra nessa garrafa? Sabe o que isso significa, minha gente? Significa que aqui nós temos água doce, nós temos água salgada. A água salgada ela fica nos oceanos, né? E a água doce fica nos rios e nos lagos. Então, quanto dessa água aqui seria de água doce e quanto dessa água aqui seria de água salgada? Vamos descobrir? Prontinho. Toda essa água aqui corresponde à água salgada do planeta. E toda essa quantidade aqui corresponde à água doce, que encontra-se nos lagos e nos rios. E será que a gente pode beber toda essa água aqui? Infelizmente não, porque muito dessa água aqui, que estão nos rios, estão poluídas. Então, o que seria potável? O que nós poderíamos beber? Que a gente chama isso de água potável. A água potável, gente, para que nós pudéssemos beber, corresponde exatamente a uma tampinha d'água. O que a gente não pode esquecer é que essa quantidade aqui, ela é uma quantidade para ser dividida para todos os habitantes do planeta Terra. Então, é muito pouca água potável que a gente tem. Por isso que a gente tem que se ligar e pensar nas formas de preservação da água dentro da nossa casa e no nosso planeta, ok?